E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já recebeu 8 pedidos para cassar o mandato do deputado Douglas Garcia, do Republicanos. O Conselho de Ética da Alesp tentou hoje notificar o parlamentar, mas a assessoria do gabinete não quis receber o documento. Agora, o Conselho enviou a notificação por e-mail. Caso esse e-mail não seja aberto, o Conselho avisou que vai tomar outras medidas para que ele seja avisado do prazo para fazer a sua própria defesa, a defesa prévia. Eu lembro a vocês, Douglas Garcia hostilizou e agrediu verbalmente a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura e do jornal O Globo, depois do debate com candidatos ao governo estadual. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo também abriu um procedimento criminal contra o deputado. E o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou ainda que o Ministério Público Eleitoral se manifeste sobre o ataque do parlamentar à jornalista. O ministro quer que o MPE apresente eventuais providências que possam ser necessárias diante da gravidade do caso. Fontes da Procuradoria Regional Eleitoral informaram à CNN que o órgão já abriu uma investigação para apurar o caso. Essa informação vem, então, de Caio Junqueira. E eu quero saber de você, Yuri Pita, é possível esperar alguma medida que, de fato, renda consequências ao deputado na mesma proporção daquilo que ele fez com a jornalista Vera Magalhães? Tem um ambiente aí na Assembleia que está razoavelmente propício a isso, Evandro. E aí, vale lembrar, é muito curioso isso, acho que eu não lembro se eu mencionei aqui no Arena ou com a Mona Lisa, foi com a Mona Lisa que eu usei uma frase que assim, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, ao contrário de em outros estados que tem um pouco mais de protagonismo na política local, a daqui era conhecido pelo oposto, por ser burocrática, modorrenta, sem notícia, como a gente jornalista brinca. E essa atual legislatura conseguiu bater recorde de notícia. Fazia mais de 20 anos que não se tinha cassação de mandato de deputado estadual. O último foi um ex-vereador que tinha sido eleito deputado estadual, envolvido naquela antiga máfia dos fiscais, da gestão Maluf e Celso Pitta, e que foi cassado como deputado estadual, mas Hanna Garibe tinha sido envolvido no esquema da prefeitura. Foi o único caso de cassação e depois a Assembleia Legislativa sempre teve um conselho de ética muito leniente. E o que a gente está vendo nessa legislatura é o oposto. A atuação da deputada Maria Lúcia Amari tem sido exigida com diante de casos muito escabrosos que a gente viu do deputado Fernando Cury assediando a deputada Isa Pena, no caso do deputado Arthur Duval com aquela frase infeliz sobre as mulheres ucranianas, ele sim acabou sendo cassado. O outro deputado, Fernando Cury, foi só suspenso e ainda chegou a ter protagonismo em comissões temáticas. O que foi bastante criticado pela própria deputada Isa Pena, que foi a vítima daquelas agressões. Quer dizer, ainda tem um clima ali de camaradagem, de corporativismo, de espírito de corpo. Ninguém é ingênuo de achar que não. Mas, de novo, por ser também mais um deputado que é muito histriônico, que não tem essa ambiência de camaradagem tão forte, é possível sim que a gente espere. Existe uma disposição da cúpula da Assembleia, do Conselho de Ética, de fazer esse processo andar, embora estejamos no fim da legislatura, do mandato desses deputados estaduais. A grande questão tem 2 pontos. Se o partido tomasse algum tipo de atitude contra Douglas Garcia, ele poderia eventualmente até perder o direito de ser candidato. É muito difícil que isso aconteça porque o prazo está muito curto. Apertado, né? Agora, se ele está concorrendo a deputado federal, tem essa outra questão. Se ele é eleito deputado federal, mas a Assembleia caça o mandato como deputado estadual, ele só se tornaria inelegível depois de cumprido o mandato para deputado federal. Como eleito deputado federal, se ele for eleito, ele poderia exercer esse mandato. Então, vira uma questão jurídica bastante complexa e que causa... Então, no fundo, talvez, este caso desse deputado vai ser um grande teste de fogo, no fim das contas, para o eleitorado do estado de São Paulo. Doutora Ludmila, a senhora tem visto como teste de fogo também suportar essas agressões ou essa violência que vem crescendo à medida que o dia da eleição se aproxima? Eu não tenho dúvida. Eu acho que são 2 pontos que eu quero chamar a atenção nesse triste caso contra a jornalista Vera Magalhães. Nós estamos vivendo uma era na qual a violência tem sido estimulada. E é violência política, violência contra a mulher, violência contra a imprensa, contra as ideias, contra a colocação de posições diferentes.
Então, isso é triste e a gente tem que combater. E nesse momento de eleição, a gente tem que pensar muito bem qual que é o caminho que a gente vai escolher, que é o caminho da democracia. O segundo ponto, nessa discussão que eu queria chamar a atenção, é que muitas vezes a gente foca muito, o brasileiro, na hora de votar, no executivo. Então, é Bolsonaro versus Lula, versus Ciro, versus Simone, versus Soraya. E os congressistas, que muitas vezes nós nem sabemos os números. E essas pessoas que estão por aí determinando a realização de leis, aprovando ou não os projetos. Então, nós temos que incutir na cabeça do brasileiro que nós devemos sim refletir sobre a nossa posição na escolha do presidente, mas muito na renovação do Congresso, das Assembleias Legislativas. Porque esse tipo de gente a gente não pode ter representando as nossas ideias e decidindo o nosso destino. Há um movimento, inclusive eu percebi isso muito ao redor de pessoas com quem eu converso, ou pessoas que eu conheço, dizendo, eu acho que eu vou votar na legenda, porque eu não vou guardar tanto número. Aí eu questiono, mas aí você vai jogar o seu voto assim, sem escolher de fato alguma pessoa que tem alguma proposta que não seria um problema se a gente tivesse partidos mais bem estruturados. Exatamente. O problema é que a gente tem um sistema partidário muito não só fragmentado, mas muito pouco coerente, porque é isso. Esse deputado que a gente está falando, ele foi eleito pelo PSL na onda do presidente Jair Bolsonaro, foi expulso do PSL por aquela controvérsia do dossiê e coisa e tal, chegou a se filiar, se não me engano, ao PTB de Roberto Jefferson e aí agora achou guarida para disputar a eleição pelos republicanos, porque viram nele, no fundo, o que os partidos fazem é isso, viram um potencial agregador de votos, uma pessoa que consegue puxar votos para fazer votação de legenda. Infelizmente, é o funcionamento do sistema do legislativo que acaba sendo um dos fatores que afasta o eleitor comum de conseguir fazer uma escolha mais racional, mais consistente. Thaís Arbex também quer falar. Queria só dar um passo para trás. Vocês citaram a apuração do nosso colega Caio Junqueira sobre a Procuradoria Eleitoral ter aberto uma apuração sobre o caso. E é interessante que ela acontece depois que o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou ontem à noite que a Procuradoria-Geral Eleitoral analisasse o caso e também encaminhasse para a Procuradoria aí de São Paulo. Ele até fez uma manifestação hoje, de novo, na decisão de ontem à noite, ele já tinha dito que o caso era grave, já tinha classificado como grave, e aí o que é mais interessante, que é por isso que eu pedi até para falar, é que foi uma decisão de ofício de Alexandre de Moraes, ele não foi provocado. Foi ele que decidiu mandar o caso para a Procuradoria-Geral Eleitoral. Importante, Thaís.